Hora de mais uma lição de Unsrikiano. Zweite Lektion, segunda lição. Vamos aprender os pronomes pessoais, personal, pronome, e também a conjugação no presente do verbo sin, verb sin. Por fim, vamos ver também os artigos indefinidos, unbestimmte Artikel. Comecemos então pelos pronomes pessoais. Para eu, dizemos ich. Ich. Tu ou você é tu. Tu. Para ele e ela, a gente tem 3 pronomes, um para cada gênero. Para o masculino, temos eia. Eia. Para o feminino, temos si. Si. E para o neutro, temos es. Es. Na verdade, a gente tem mais um conjunto que pode ser usado com o sentido de ele e ela. Para o masculino, te. Te. Para o feminino, ti. Ti. E para o neutro, tas. Tas. Eia e te têm exatamente o mesmo significado de ele, mas te também pode ter um significado mais amplo como esse, como um pronome demonstrativo, o que não vale para eia. A mesma regra vale para os pares si e ti e es e tas. O pronome equivalente a nós é meia. Meia. Para vós ou vocês, a gente diz teia. Teia. Esse pronome também pode ser usado como uma maneira formal de se referir a uma só pessoa, com o sentido aproximado de o senhor ou a senhora em português. Para a terceira pessoa do plural, existe apenas uma forma que equivale a todos os gêneros. Assim como em outras línguas germânicas, como o inglês e o alemão, o unsrikiano não faz distinção de gênero no plural. Então, para eles e elas, a gente diz sie. A forma é idêntica ao feminino singular, mas o comportamento é diferente, como a gente vai ver daqui a pouco. E assim como acontece com as formas no singular, também temos mais um pronome aqui, ti, que também pode ser um demonstrativo. Mais à frente, eu vou abordar essa dualidade dos pronomes da terceira pessoa com mais detalhes. No momento, o que é importante saber é que os dois têm o mesmo sentido de ele e ela, ou eles e elas no plural, e podem ser substituídos um pelo outro. Vamos aplicar esses pronomes agora à conjugação de um verbo. E é claro que a gente vai começar com o verbo clássico quando se começa a aprender qualquer língua, o verbo correspondente a ser ou estar. Em unsrikiano, esse verbo é sin, na forma do infinitivo. Bora conjugar então. Ich sin. Eu sou, ou eu estou. Exemplo, ich sin müde. Eu estou cansado. Müde, cansado. Ich sin müde. Tu bist. Tu és. Você é. Tu estás. Você está. Exemplo, tu bist schön. Você é lindo ou linda. Schön, lindo. Du bist schön. Ella ist. Ele é ou ele está. Ella ist arm. Ele é pobre. Arm, pobre. Ella ist arm. Sie ist. Ela é ou ela está. Sie ist reich. Ela é rica. Reich, rico. Sie ist reich. Es ist. Ele é ou está, ou ela é ou está. Es ist krank. Ele ou ela está doente. Krank, doente. Es ist krank. Der ist. De novo, ele é ou está. Der ist alt. Ele é velho. Alt, velho. Der ist alt. Die ist. Novamente, ela é ou está. Die ist jung. Ela é jovem. Jung, jovem. Die ist jung. Das ist. Ele ou ela é ou está. Das ist gesund. Isso é saudável. Gesund, saudável. Das ist gesund. Wir sind. Nós somos ou estamos. Wir sind glücklich. Nós somos felizes. Glücklich, feliz. Wir sind glücklich. Na primeira aula, a gente viu o adjetivo froh, que eu disse que significava alegre ou feliz,
como uma emoção ou um estado de espírito momentâneo. Glücklich é a palavra para feliz como um estado constante, como numa vida feliz. A palavra também pode ser traduzida como sortudo. Afinal, uma pessoa feliz é uma pessoa com uma vida de sorte, certo? Teia seid. Vocês são ou estão. Ou o senhor é, está, a senhora é, está. Teia seid verloren. Vocês estão perdidos. Verloren, perdido. Teia seid verloren. Sie sind. Eles ou elas são ou estão. Sie sind dreckig. Eles estão sujos. Dreckig, sujo. Sie sind dreckig. Die sind. Novamente, eles ou elas são ou estão. Die sind sauber. Eles estão limpos. Sauber, limpo. Die sind sauber. Recapitulando a conjugação inteira. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, ou der, die, das ist, wir sind, der seid, sie sind, ou die sind. Mas não é só de adjetivos que vive o verbo sind. Você pode usá-lo para dizer que uma coisa é outra coisa também, assim como no português. Para criar frases desse tipo, a gente vai precisar dos artigos indefinidos, unbestimmte Artikel. Mas antes da gente passar para eles, dá aquela força aí com um joinha. Na aula passada eu apresentei os artigos definidos, bestimmte Artikel, e a gente viu que há um para cada gênero. De para o masculino, der Mann, die para o feminino, die Frau, e das para o neutro, das Kind. Agora, em relação aos artigos indefinidos, unbestimmte Artikel, as coisas são mais simples. A gente usa apenas um, an, para todos os gêneros. An Mann, an Frau, an Kind. A pronúncia é como um schwa, seguido de um n, an. Ou muitas vezes é tão reduzido que se consegue escutar apenas o som do n, an Mann, an Frau, an Kind. Fácil, né? O problema é que, como é um só para todos os gêneros, ele não revela o gênero da palavra. Por isso, é sempre melhor aprender as palavras junto com os artigos definidos, bestimmte Artikel. Mas vamos usar os artigos indefinidos em algumas frases simples também. Ich bin ein Mann. Eu sou um homem. Ich bin ein Mann. Du bist eine Frau. Você é uma mulher. Du bist eine Frau. Er ist ein Bub. Ele é um menino. Er ist ein Bub. Der Bub ist dreckig. O menino está sujo. Der Bub, o menino. Gênero masculino. Der Bub ist dreckig. Sie ist ein Mädchen. Ela é uma menina. Sie ist ein Mädchen. Das Mädchen ist müde. A menina está cansada. Das Mädchen. A menina. Gênero neutro. Das Mädchen ist müde. Der Hund ist ein Tier. O cachorro é um animal. Der Hund ist ein Tier. Das Tier ist ein Ameis. O animal é uma formiga. Das Tier. O animal. Gênero neutro. Das Tier ist ein Ameis. Die Ameis ist klein. A formiga é pequena. Die Ameis. A formiga. Gênero feminino. Die Ameis ist klein. Das Tier ist ein Elefant. O animal é um elefante. Das Tier ist ein Elefant. Der Elefant ist groß. O elefante é grande. Der Elefant. O elefante. Gênero masculino. Der Elefant ist groß. Agora você já sabe uma boa porção de substantivos e adjetivos em usriquiano, bem como todas as conjugações do verbo sind no presente. Que tal treinar um pouco aí, tentando combiná-los em diversas frases? Será que você consegue traduzir essas frases aqui? Eu sou feliz, você está cansada, o garfo está sujo, o gato é um animal, a criança é bonita,
Ele é um homem. A mulher está doente. Deixe um comentário aí com as respostas. Se você quer aprender mais alguns substantivos ao longo da semana enquanto espera a próxima lição, me segue lá no Instagram, onde eu posto palavras com frequência. Não vá embora sem curtir e se inscrever se ainda não for inscrito, hein? Até mais. Pispal.